admiração. Infelizmente, está acabando o temor a tudo. Nós não estamos tendo mais temor a nada. Antes você tinha temor ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, ao seu esposo, não é? Respeito, admiração. Hoje isso está acabando. E nós temos que estar atentos, porque está se cumprindo uma profecia que Jesus falou, que no final dos tempos, ele prega o final de tempo. Mas a gente vê que algumas profecias estão se cumprindo claramente, não é? Eu não vou dizer que o fim dos tempos vai vir amanhã, nem daqui a 10 ou 100 ou 200 anos. Até porque o meu desejo ainda é que minha neta me dê bisneto. Entendeu? Quero viver muito e quero que ela viva bastante, porque apesar da terra ter muitas tribulações, essa é uma fase da minha vida, uma parte da minha vida, que hoje eu posso viver ela. Porque tem muitas coisas boas que Deus fez, e tem muita coisa ainda para me aprender. É claro que hoje eu visualizo a pátria celestial, o reino de Deus. Mas o reino de Deus, como Jesus falou, a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus ele está presente na terra, agora, e no céu. E você tem que entender que você serve a um Deus vivo. Veja bem, é muito importante você entender isso, que você está servindo a um Deus vivo, porque você começa a dar valor à sua vida a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Deus e assume Deus na sua vida. Você aceita fazer uma aliança, a casar com Deus, você começa a ter uma perspectiva de futuro. Você vai deixar de ser imediatista, mas vai ter uma perspectiva de futuro. Porque o que vai acontecer se você não entregar seu coração para Deus de verdade, é que quando o tempo passar, você não tem como parar o tempo, nem você, nem homem nenhum tem como parar o tempo. Quando você ficar velho, se você ficar velho, você vai olhar para trás, vai se arrepender de na sua juventude não ter entregado o seu coração para Deus. Você vai se arrepender. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, que liberdade é viver sem Deus, liberdade é viver com Deus. Liberdade é quando você amar a Deus de verdade, quando você assumir o seu casamento com Deus, aí você vai ser livre. Enquanto você não entregar seu coração para Deus e assumir o seu relacionamento com Ele, você jamais vai ter liberdade. Você vai viver sempre em tribulação, sempre vai ter alguém te perturbando, sempre vai ter alguém te pisando, sempre vai ter alguma coisa tirando a sua alegria. Você pode ter certeza disso. Jesus não ia morrer na cruz do Calvário à toa, em vão. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não faça da cruz uma coisa vã. Os grandes homens de Deus que tiveram encontro com Deus, como a irmã disse aqui, que viram mar se abrir, que viram pessoas serem ressuscitadas, essas pessoas não deram as suas vidas, não sofreram em vão. O mesmo Deus
que agiu na vida dessas pessoas, que falou com essas pessoas, que transformou a vida delas, que se apresentou como um Deus vivo, que muitos deles tiveram a oportunidade de falar com Deus. Esse mesmo Deus é o Deus que está aqui hoje, te ouvindo, te vendo. E mais ainda, querendo fazer uma aliança com você, querendo te dar as mãos, querendo te dar um futuro, querendo te ter feliz, apenas esperando de você uma simples atitude de amor, de fé, de acreditar. E a fé, realmente, ela deve ser toda, como diz a Bíblia. A fé, realmente, ela deve ser espiritual. A fé, realmente, ela deve ser invisível. Porque mesmo quando Deus se mostrou visível e fez grandes sinais, prodígios e maravilhas, aquele povo queria só terra, queria só comida, queria só dinheiro, queria só o material. Você vê ali 3 homens apenas, e mais de 3 milhões de pessoas, 3 homens apenas querendo Deus: Moisés, Josué e Caleb. Infelizmente, por um lado, eu vejo que eu tenho que lutar, porque senão eu vou me unir à maioria, e a maioria não quer saber de Deus. Mas eu prefiro andar só, mas andar com Deus. Como diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, Jesus diz assim, no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 26, Jesus diz claramente uma palavra que para mim, ela serve na minha vida com uma profundidade muito grande. Porque desde quando eu me converti, eu sempre fui muito perseguido. Muitas pessoas quiseram calar minha boca, muitas pessoas quiseram parar a verdade da qual eu buscava. Eu nunca busquei religião, nem doutrina de homem, mas a verdade de Deus, embora eu sendo fraco, falho e pequeno, eu sempre busquei e quero buscar minha vida inteira a verdade de Deus. E Jesus fala aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 26: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Entendeu esse versículo? Você não tem que estar preocupado se as pessoas estão falando bem de você ou não, meu irmão. Se você está servindo a Deus de verdade, você com certeza não está fazendo nada de errado, você não está roubando, não está enganando, não está adulterando, não está mentindo, não está violando as leis, você está procurando andar reto. E se andando reto e pregando as boas novas do reino de Deus, as pessoas estão falando mal de você, ou estão querendo parar a palavra de Deus que sai da sua boca, você não tem que se importar com isso, porque é para Deus que você faz as coisas e tem que fazer. É a Deus que você tem que servir. E lá no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 32, Mateus 10, 32, o próprio Jesus te dá uma direção, ele te dá um caminho a seguir, e diz aqui: portanto, qualquer pessoa na terra que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Essa palavra aqui, Jesus deixa claro, meu irmão, que o negócio com ele é casamento. Agora imagina, você é minha irmã, você, meu irmão, e é casado, ou que vive junto, ou que é namorado. Se a pessoa que você ama, que você faz uma promessa de viver junto com ela, você assume o compromisso de viver junto com essa pessoa, quando você sai na rua com ela, essa pessoa se envergonha de você. Ela não tem coragem de usar uma aliança, ela não tem coragem de te dar a mão. Eu já vi muitos casais aqui, o homem anda na frente e a mulher anda atrás. Essa pessoa, quando ela chega numa festa em público, ela sente vergonha de dizer: essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu namorado, esse aqui é meu esposo. Eu pergunto para você: você vai ficar vivendo com essa pessoa? Uma pessoa que diz que te ama, mas que tem vergonha de dizer publicamente que te ama, que tem uma aliança com você, essa pessoa você vai viver com ela o resto da vida? Não vai. Agora você acha que Deus, na hora que você precisar, porque o que eu tenho visto aí é as pessoas virem a Deus na dificuldade, por amor, sinceramente. Eu acho que eu não consigo contar no dedo as pessoas que eu conheço que vieram por amor a Deus. E você, que Deus um dia colocou a Bíblia na sua mão, você um dia que Deus olhou do céu e te deu a oportunidade de viver o reino dele, ter vida eterna, se você não assumir aliança com ele, não entender a importância que é o reino de Deus, não entender o tesouro que Deus colocou na sua mão, o quanto que Deus te valorizou, o quanto que Deus tem se importado com você. Se você não entender isso, meu irmão, por vontade própria, ninguém poderá te ajudar, ninguém. E se você ficar deixando para amanhã, o jovem faz isso. Por isso que Deus fala: suporte o jugo da sua mocidade, porque na sua mocidade você vai ser chamado a se entregar a só as coisas materiais, a só os desejos do seu corpo, do seu coração enganoso, do seu pensamento materialista, e vai se esquecer do seu Criador, vai se esquecer que Deus te ama e que Deus tem um projeto de vida, de futuro maravilhoso para você. E se você não assumir aliança com Deus, Deus vai te negar. Eu quero ler com você no livro de Romanos, no capítulo 10 de Romanos, capítulo 10 de Romanos, no versículo 9, diz a palavra do Senhor assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Entendeu, irmão? Tem gente que é crente,
tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem gente que é crente e tem vergonha de dizer na rua que ele é crente. Tem gente que convive com as pessoas uma vida inteira e tem vergonha de dizer que Deus é maravilhoso, que ele tem uma aliança com Deus, que é um servo de Deus, que é um amigo de Deus. Eu convivi com pessoas dentro da minha casa que nem sabia que era crente, Assembleia de Deus, nunca falou de Deus comigo. Já viajei com pessoas 10 horas de carro, elas nunca diziam para mim que era um crente, entendeu? Era crente de carteirinha. Então tem gente que não assume a aliança com Deus, não assume o relacionamento com Deus e não sabe o porquê que lá na vida dele, lá na frente vai dar errado. Porque não se iluda, meu irmão. O dia que Deus tirar a vida da tua mão, a tua vida vai dar errado. Não é porque eu estou falando, não. Porque debaixo de uma promessa de Deus, todas aquelas pessoas saíram da escravidão, foram abençoadas, só que não entraram na terra prometida. Não entraram, caminharam a vida inteira na direção daquela promessa. Morreram sem receber, porque não assumiram a aliança com Deus, não rasgaram o seu coração, não quebrantaram o seu coração. Muitos talvez tivessem feito com você, deixado para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quem sabe você vai se converter, vai entregar seu coração para Deus. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Não é todos não, aqui está dizendo que vencer. Não é como a igreja que diz que todo mundo vai para o céu, não. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é um recado para você hoje, meu irmão, minha irmã, porque eu sou uma pessoa igualzinha a você. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, hoje, amanhã e eternamente. E quero que Deus seja o meu rei, eu quero que Deus seja o meu governador, eu quero que Deus seja o meu melhor amigo, eu quero que Deus seja o dono da minha vida. Nós somos pessoas iguais. Josué era uma pessoa igual a nós, Caleb era uma pessoa igual a nós, Elias era uma pessoa igual a nós, mas eles assumiram o casamento com Deus, assumiram a aliança com Deus. E se há alguma coisa que está te impedindo, Deus te chama a sua atenção neste dia chamado hoje. Deus chama a sua atenção hoje para você tomar uma atitude. É você e Deus, meu irmão. Ninguém pode salvar, é você e Deus. Então você fale com Deus hoje. Se estiver vivo amanhã, fale com Deus amanhã. Se estiver vivo daqui uma semana, daqui um mês, fale com Deus. Senhor, aquele dia o Senhor chamou a minha atenção. Eu não tenho assumido aliança com o Senhor, eu não tenho te amado de verdade, eu tenho me envergonhado muitas vezes de falar o teu nome. Eu tenho sido um péssimo amigo, um servo mau e negligente, mas eu não quero isso para mim. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor seja dono do meu coração, do meu desejo, e que o Senhor cumpra em mim o que está escrito na tua palavra, que o Senhor disse que ia trocar o coração e o espírito do teu povo. E quando Jesus fala que ele ia colocar em distinção a família, pai, mãe e filho, não era para você agora ficar de mal com a sua família, não é isso? É porque quando você assume uma aliança com Deus, quando você busca viver dentro da verdade de Deus, dentro da verdade de Deus é o que está escrito na Bíblia, as pessoas ficam contra você. As pessoas começam a querer impor o pensamento do mundo. Por isso que o mundo vem com a igreja.
O mundo veio para a igreja. E na época de Jesus, o mundo já estava na igreja. Tanto que a igreja matou Jesus. Matou Jesus simplesmente porque ele pregava a verdade. Não fuja da verdade, meu irmão, minha irmã. Não fuja do que Deus tem para você. Assuma a sua vida. Entenda que a pessoa mais importante aqui na terra é você. E se você diz que ama teus filhos, entregue o teu coração para Deus, porque só Deus pode guardar, só Deus pode cuidar dos teus filhos. Quanto antes você entregar sua vida para Deus, melhor para você, melhor para a sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço a Deus por essa palavra, por essa oportunidade, que o Senhor possa abençoar a sua vida.